Vem comigo, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na veia. No vídeo de hoje nós vamos comentar as questões de direito penal da prova de inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi aplicada na semana passada. Antes de qualquer coisa, pessoal, se inscreve aqui no canal, ative esse sininho para receber todas as notificações das novidades que nós trouxemos para vocês. Curte o vídeo, divulga para os seus amigos. Vamos difundir e democratizar o ensino do direito penal. Pessoal, antes de começar a discutir as questões com vocês, eu vou fazer um alerta. Eu não vou corrigir prova aqui. A prova já foi corrigida pela banca. Nós vamos comentar essas questões, comentar as assertivas, fazer determinadas críticas, com todo respeito a quem fez as questões, e tentar auxiliar vocês, seja para fazer os recursos, seja para a gente estudar para as próximas provas que virão. Mas eu queria bater um papo aqui bem rápido com vocês. Essa semana eu devo ter recebido algumas centenas de mensagens de alunos meus, de alunos que eu conheci pessoalmente, de alunos que foram só alunos virtuais, de amigos que não eram meus alunos, mas também fizeram as provas, e de pessoas que curtem aqui o meu canal no YouTube, que curtem lá o Instagram, que não são meus alunos diretamente em algum curso, mas que gostam do nosso trabalho e que a gente procura ajudar de alguma maneira. E muitas dessas mensagens eram no sentido de que ia desistir. Era no sentido de que a prova foi injusta, de que a banca não poderia ter feito isso com a gente. Alguns chegaram a dizer que estavam estudando há 3 meses, 4 meses, e a banca fez essa, desculpa os termos, sacanagem com eles. Porra, pessoal, numa boa, vamos acordar para a vida real. Quem porventura já estiver chateado com o que eu estou falando aqui é esporro. Pode discutir o canal, pode discutir o vídeo, pode parar de me seguir e pode fechar aí a janela do teu navegador ou do teu celular, seja lá por onde você estiver vendo esse vídeo. Eu não sou professor de autoajuda, eu não sou coach aqui, eu não quero botar vocês para cima, mas eu gosto de falar a verdade. Vocês sabem, eu já passei em muitos concursos públicos, eu já passei em muitas provas de vestibular, mas vocês sabem quantos concursos eu já fiquei reprovado? Nem eu me lembro. Hoje, eu sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas eu fiquei reprovado na prova de 2009, não passei. Hoje, eu estou terminando o meu mestrado em Direito Penal na UERJ, mas eu também já fui eliminado em uma fase de entrevista, que é a última fase, lá no passado. Porra, o que isso quer dizer? A vida não é feita só de rosas. A vida não é um conto de fadas. Aí vem alguém que está estudando há 3, 4 meses, acha que nos concursos anteriores 500, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas foram convocadas, vai fazer uma prova, vai passar, e porque a banca colocou algumas questões dúbias, algumas questões mais difíceis, a banca está sacaneando ele. Porra, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida, né, pessoal? Vocês não conhecem, muitos de vocês, né, muitos desses que me mandaram mensagem, o que é um sacrifício para passar numa prova? Eu não estou dizendo que eu tive uma vida muito sacrificante, não. Eu trabalho desde os meus 16 anos, trabalhava em casa de festas, mas graças a Deus a minha mãe pagava o meu colégio, a minha mãe tinha uma vida legal. Como amigos meus possuíam, né, no passado muito melhor do que a minha, e outros uma vida pior. Então todo mundo tem as suas dificuldades. Eu tenho alunos que já passaram, inclusive são inspetores hoje de Polícia Civil, que eles estudavam no trem, não são aqui do Rio de Janeiro, que eu comecei a dar aula depois do último concurso para inspetor, que eles estudavam no trem. Eles estudavam só no tempo que eles tinham para ir para o trabalho e para voltar. Às vezes não conseguiam estudar no trem porque o trem estava lotado. Aí não conseguia ficar segurando o livro, porque naquela época não tinha aulinha pela internet, não tinha essa internet com essa facilidade de hoje, não. Então, porra, gente, na boa, vamos acordar para a vida. Se você está pensando em desistir, desiste logo, fecha o vídeo, para de estudar, mas a vida não é um conto de fadas. Não é porque ficou reprovado numa prova, nem sabe se ficou reprovado, nem temos o gabarito definitivo, nem saiu nota de corte, mas não é porque não foi muito bem numa prova que tem que desistir. Às vezes, aquele lá de cima que sabe de todas as coisas, se você não acredita nele, é um problema seu. Eu não estou aqui falando de religião, até porque a gente não precisa de religião para acreditar em Deus. E mesmo quem acredita, mesmo quem tem uma religião, cada um tem a sua. E quem não tem também não tem problema, mas ele existe e ele que decide todas as coisas. Hoje eu sou o que sou, claro que eu estudei pra cacete. Às vezes domingo eu chegava numa biblioteca e ia de ônibus, porque não tinha carro, tá? Chegava numa biblioteca 8, pra biblioteca abrir às 9 para eu conseguir garantir o meu lugar, e saía de lá 9, 10 horas da noite. Mas eu passei.
Eu lutei e passei. Passei porque Papai do Céu me ajudou. Tomei muita porrada, vocês vão tomar muita porrada também. Em concurso, eu não vou mais tomar porrada, porque eu não vou fazer mais concurso. Mas vou tomar muita porrada ainda na vida. E vocês também. Então parem com essa frescura, parem de mimimi. A banca foi injusta, não sei o quê. Porra, vamos estudar e vamos pensar na próxima prova. Eu acho que a banca perdeu a mão. Eu acho que a banca perdeu a oportunidade de selecionar excelentes inspetores de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro. Mas o que eu posso fazer? Desistir? Pegar essas pessoas... Estudei 3 meses. Pô, não estudou nada. Não estou dizendo que quem estudou 3 meses não tem condições de passar. Não estou desvalorizando o esforço daquela pessoa que estudou 3 meses, 10, 12 horas por dia. Largou tudo, deixou o filho de lado, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o namorado, brigou com os pais, para poder correr atrás desse sonho. Não estou desvalorizando. Mas 3 meses, pessoal, para um concurso público do nível do que a gente fez, não é nada. Então vamos parar com esta besteira e repito, se tá putinho, pode sair daqui. Novamente, desculpe o palavrão. Aqui é vida real. Aqui eu vou tentar ajudar vocês para a próxima prova. E, obviamente, tentar iluminar vocês para que a gente possa fazer eventuais recursos, porque eu acho que nós temos algumas questões, sim, que cabem, né? Desculpa, eventuais recursos aqui para essa prova que a gente fez. Tranquilo? Pessoal, se você está aqui há 6 minutos já nesse vídeo, curte o vídeo. Eu nunca curti todos os vídeos que eu já assisti no YouTube, mas eu nunca fiquei 5, 6, 7 minutos num vídeo sem curtir esse vídeo. Valorize o profissional que está aqui do lado. É dia de folga, isso aqui está tudo sendo montado para vocês. Poderia estar na praia. Hoje não estou trabalhando na polícia, poderia estar na praia, mas estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos, obviamente, e divulga para os seus amigos. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos começar aqui a discutir as questões. Primeira questão. Em determinado set de filmagens, Hades, produtor técnico, entrega a arma de fogo verdadeira, devidamente municiada para o ator Ares, fazendo-o acreditar que se trata de arma cenográfica sem potencial de efetuar disparos. Já fez ele acreditar, já colocou a pessoa em erro. Já tendo lido o script e presenciado os ensaios, esse produtor técnico Hades sabia previamente que nas cenas que seriam filmadas, Ares deveria apontar a arma para Atena e, após breve diálogo, efetuar o disparo para a cena fatal. Querendo a morte de Atena em razão de desavenças pretéritas, Hades faz a substituição da arma, fornecendo-a diretamente a Ares e rogando o famoso quebra-perna. Ares efetua o disparo e ceifa a vida de Atena. Esse quebra-perna é boa sorte. Tudo bem? Isso não muda em nada a questão. Tá? Pessoal, aqui, na minha concepção, eu acho até que pode ter sido um erro material da banca na hora de divulgar o gabarito. Colocou que Ares responderá pelo homicídio culposo, a banca marcou a letra D como resposta correta. Ares responderá por homicídio culposo e Hades por homicídio doloso. Pessoal, a banca não, ela está equivocada, né? Com todo respeito. Aqui não cabe discussão. Aqui, pessoal, é a hipótese clássica de erro de tipo permissivo. Vai responder pelo delito aquele que fez a pessoa ficar em erro, conforme artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Hipótese de erro de tipo permissivo, aqui eu acho que cabe recurso, não para anular, para alterar o gabarito, para o gabarito ser assertiva é. E se a banca mantiver a assertiva dele, eu não sei como explicar para vocês. Estou sendo muito sincero, tá bom? Então todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que falou que estava com dúvida nessa, vocês já raciocinaram corretamente, a gente viu isso várias vezes, quem foi meu aluno e quem foi aluno de qualquer outro professor viu isso também, tá bom? Vamos para a próxima. Em relação ao sujeito passivo dos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto afirmar que a resposta da banca foi assertiva C de Cristo. A hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, é presumida. É presumida sim, a banca queria a questão correta, tudo bem? A assertiva A está dizendo que tem que demonstrar vulnerabilidade concreta. Não tem essa necessidade. Assertiva B, a ausência de demonstração de relação de inferioridade inviabiliza a responsabilização criminal. Não necessariamente. A pessoa, a mulher, pode não estar numa situação de inferioridade e ser vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na D, em caso de subjugação feminina, a aplicação do sistema protetivo depende de demonstração específica. Não depende de uma demonstração específica. É uma demonstração genérica.
A organização social brasileira não é mais um sistema hierárquico de poder baseado no gênero. Pessoal, na teoria não, mas na prática ainda continua sendo. Nós vivemos numa sociedade machista, a gente sabe muito bem disso, a gente sabe que muitas vezes, de maneira incorreta, homens têm mais privilégios, homens recebem maiores salários, homens acabam que dentro de um seio familiar dão a última palavra e não é para ser assim. Não estou aqui puxando o saco de uma menina, tudo bem? É obviamente que dentro de uma família as pessoas têm responsabilidades iguais, a própria Constituição prevê isso. Professor, mas então por que nós temos a Lei Maria da Penha? Porque na prática, infelizmente, aquilo que na teoria é previsto ainda não se concretizou. Teve um estudo, eu sempre falo isso para vocês, eu não lembro se foi 2015, 2016, a cada 10 crimes, né, envolvendo violência doméstica, porque o crime que envolve violência doméstica não necessariamente tem a mulher como vítima, pode ter o homem como vítima, mas a cada 10 crimes desse, 9 nós tínhamos as mulheres como vítimas. Pô, então é óbvio que as mulheres ainda não recebem o mesmo tratamento, a mesma proteção prevista na Constituição do que os homens. A gente precisa sim de medidas que sejam eficientes, que sejam eficazes para proteger essas mulheres, beleza? Então, assertiva C de Cristo. Próxima. Determinado agente pratica o furto de bem pertencente a um casal, casado sob o regime de comunhão de bens, consistente em uma pequena estátua de bronze, avaliada em R$3.000, que reproduz marido e mulher de mãos dadas. É um patrimônio, pessoal. Aí o camarada vai e furta esse bem e vai responder pelo quê? Um furto sem concurso ou continuidade. Ah, professor, mas nós temos 2 proprietários. Mas o crime é um crime contra o patrimônio. Quantos patrimônios foram furtados? 1. Essa multiplicidade de vítimas, ela eventualmente será analisada pelo juiz no momento da aplicação da pena, mas para fins de tipificação, temos um crime de furto sem concurso ou continuidade. Assertiva é de escola, nenhum problema nessa daqui. Próxima. Depois de furtar bem de valor considerável, Hades aliena o para Zeus, incauto consumidor e desconhecedor de sua origem ilícita. Nessa hipótese, Hades deverá responder por... Pessoal, aqui nós temos uma discussão. A banca deu como certa a assertiva B de Botafogo. Estelionato de disposição de coisa alheia como própria em concurso material com furto. Só que muita gente também estava defendendo a assertiva E, crime único de furto. Quando eu fiz a questão inicialmente, eu até achei que fosse assertiva E. Veja bem, eu acho que cabe aqui uma discussão com a banca, tá? Tem um livro aqui. Aqui. A Construção no Direito Penal Brasileiro. Estou fazendo a propaganda aqui. É o livro do professor Pedro Jorge, é uma tese de mestrado, um livro sensacional. Eu ainda não terminei de ler esse livro, já passei um pouco da metade. Li mais a parte histórica, a parte que discute as teorias que falam sobre a construção. Esse livro é sensacional. Essa é uma hipótese clássica de construção, a gente sempre discutiu isso. Só que nós temos alguns autores, e ao meu ver eles não estão errados, que defendem que nós temos, na verdade, 2 vítimas aí. Uma coisa sou eu furtar o seu bem, o seu veículo, e depois ficar andando com o seu veículo por aí. Eu não posso responder por essa receptação, conduzindo coisa, produto de crime anterior, porque nós temos só um patrimônio, só um bem jurídico protegido e só uma vítima. Se porventura eu furtar o seu telefone celular e depois quebrar ele, jogar no chão, eu também não tenho como responder por 2 tipos penais. Aí sim a hipótese da aplicação, né, do princípio da construção. É como se fosse um mero exaurimento. E essa conduta posterior ficará absolvida por conta da construção pelo crime anterior. Aqui é diferente. Aqui nós temos uma posição mais antiga do professor Damasio e uma posição mais nova, inclusive do professor Bruno Gilabert. Quem for fazer a prova para delegado tem que saber dessa posição. Agora, eu acho que fica complicado cobrar isso numa prova objetiva, porque a doutrina majoritária ainda defende o crime único de furto, ainda aplica o princípio da consunção. Até mesmo numa prova para delegado de polícia, eu acho complicado cobrar isso numa primeira fase, porque a primeira fase é objetiva. Salvo se nós tivermos a indicação de alguma bibliografia no edital, como é o nosso caso aqui para delegado de polícia, e a bibliografia, aquele autor, né, ele entenda dessa maneira. Aí a gente precisa conhecer a posição do nosso examinador. Eu acho, com todo respeito, que seria mais justo com o candidato cobrar essa questão aonde? Cobrar essa questão numa segunda fase. Porque aí o candidato vai poder colocar as 2 posições, vai poder colocar qual é a posição majoritária, tudo bem? Então, na minha concepção, caberia aqui sim um recurso para anular essa questão, porque nós temos 2 respostas corretas com base na doutrina. E não temos aí uma indicação bibliográfica no nosso
edital. Tudo bem? Mas repetindo, por que esses autores que entendem que teríamos aí concurso de crimes, né? Eles entendem que há essa hipótese de concurso de crimes? Porque são dois bens jurídicos distintos que são protegidos. É o patrimônio da vítima primeira e depois o patrimônio da vítima do crime de estelionato. Eles colocaram esses nomes complicados que é até difícil. Aí alienou para Zeus. Então, a vítima do primeiro furto teria o patrimônio violado. E a vítima desse estelionato, que é o segundo crime Zeus, ele também teria o seu patrimônio violado. Então, nós temos duas vítimas aqui. Veja bem, não é só porque temos duas vítimas, porque na questão anterior lá tínhamos duas vítimas, mas só um patrimônio. Só que aqui foram dois patrimônios violados, dois bens jurídicos tutelados distintos que foram maculados por essa conduta do agente. Repetindo, se ele furta um bem e quebra esse bem, aí é construção clássica. Um bem, um patrimônio. Aqui nós temos dois patrimônios, tá? A resposta foi B, não está errada, como a E também não está errada, e por ser uma prova, não é porque é prova de inspetor, vocês sabem isso, mas por ser uma prova objetiva e principalmente por não termos uma bibliografia indicada no edital, eu acho que essa questão aqui deveria ser anulada. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. 65. Hermes, funcionário de uma empresa expressa de correspondência, documentos e objetos que oferecem ainda serviços de logística, recebe da empresa um automóvel para fazer as entregas, sendo autorizado a permanecer com o veículo fora do horário do expediente, fazendo a locomoção entre sua residência e o trabalho e vice-versa. Durante o período da pandemia, com a diminuição da circulação de pessoas, Hermes vende o veículo para Apolo, terceiro de boa-fé, permanecendo com o valor recebido para despesas pessoais e aquisição de itens do seu interesse. Hermes deverá responder por... Pessoal, a gente já elimina aqui peculato. No momento algum falou que ele era funcionário público ou equiparado a funcionário público. Empresa expressa de correspondência, documentos e objetos. Não quer dizer aí que é uma empresa que é ligada à administração pública, tudo bem? Qual seria a discussão? A gente falou várias vezes sobre isso, quem foi meu aluno. Para a gente falar no crime de furto, pessoal, a gente tem que comprovar o... Vou escrever para vocês. Ânimos, rem, sib, abende. O que é isso? É aquela vontade que o autor tem desde o início da sua conduta de passar a agir como proprietário, de passar a ter aquela coisa como proprietário. E esse camarada, o Hermes, ele não tinha. Ele trabalhava, aí na pandemia as coisas mudaram, diminuiu a circulação de pessoas, aí ele vendeu o automóvel. Ele tinha aquele bem, o veículo, sob sua posse ou detenção, sob sua posse, que acho que era uma coisa mais contínua, mesma questão não querendo dizer, a gente não tem que colocar algo onde o examinador não colocou. E depois ele foi e vendeu. Aqui também não tem muita discussão, é de escola, apropriação indébita. Próxima, durante o evento no Maracanã, Hefesto, aproveitando-se da grande aglomeração de pessoas, esbarra em Hera. Utilizando esse impacto como distração para subtrair para si um aparelho de telefone celular e uma carteira, contendo dinheiro e cartões. Atento à dinâmica e percebendo a subtração, Kratos se pronuncia para interceptar a fuga de Hefesto. Ocorre que, ao se aproximar e dar a ordem de parada, Kratos sofre diversas agressões por parte de Hefesto, consistentes em socos e um chute que o derruba ao solo. Hefesto só é capturado meia hora depois, quando tentava revender o aparelho subtraído. Pessoal, a banca deu como certa roubo impróprio. É o artigo 157, parágrafo 1º do CP. É aquele que, após realizar a conduta, emprega violência ou grave ameaça para garantir o sucesso dessa empreitada criminosa. Eu acho que é a resposta. Só que também tem gente, tem posição que defende que seria furto qualificado pela destreza e lesões corporais leves. Na verdade, a questão até, ela fala em lesões corporais leves, que ela não diz se acontece alguma coisa ou não com quem foi que tomou o Kratos, né? Só que se ela não disse, a gente também não tem que presumir. Se ela não falou, as lesões foram leves. Agora, praticamente, se a gente adotar essa teoria, que é a teoria da Amócio, o que os tribunais superiores entendem como sendo o momento da consumação do crime de furto? A inversão do bem. Não precisa de posse mansa e pacífica. Então, furtei o bem já está sob a minha posse, houve essa inversão da posse, o crime de furto já estará consumado. E aí, posteriormente, nós teríamos o crime de lesões corporais.
Seriam duas situações distintas por conta da teoria da... Vou botar aqui para vocês. Que foi a teoria adotada pelos tribunais superiores. Só que a adoção dessa teoria praticamente inviabiliza o crime de roubo impróprio previsto no artigo 157, parágrafo 1º. Então, assim, pessoal, a gente tem que utilizar, e o legislador não falou nada aqui, o examinador, segundo entendimento dos tribunais superiores, alguma coisa nesse sentido. Eu marcaria roubo impróprio também. Se vocês quiserem fazer recurso, podem fazer nesse sentido, mas acredito eu que essa daqui não será anulada não, tá bom? Próxima. 67. Durante a madrugada, vou tomar meu café aqui, que senão vai esfriar. O telefone fixo da residência de Gaia toca aí, preocupada com seu filho. Hipério, a ligação é atendida com a frase: Hipério, você está bem? Chamador Phobos afirma que o bem-estar de Hipério dependerá do comportamento dela, já que o tem subjugado. Passa então a exigir o pagamento de resgate, passando as orientações para que Gaia deposite 10 mil reais na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor, sem saber que, na verdade, Hipério estava completamente a salvo, apenas dormindo... Essa questão é muito boa, né? Apenas dormindo na calçada da sua residência, haja visto o excesso no consumo de bebida alcoólica. Muitos de nós, né? Alguns aí, eu não, mas alguns já passaram por essa situação. Não a mãe, só estou fazendo a brincadeira, óbvio que isso aqui é muito grave. Estou falando a questão da bebedeira, antes que ficam me enchendo o saco aí querendo gravar parte do vídeo e botar aí querendo criticar o professor. Tem muita gente que, em vez de estar aqui para aprender, para divulgar o vídeo, para curtir, curte o vídeo aí. Quer ficar arrumando problema e arrumando dor de cabeça. Diante de tal quadro, Phobos, sei lá, deverá responder por... O que vocês marcaram aí, pessoal? Isso aqui é questão clássica também, jurisprudência clássica, tudo bem? Resposta é extorsão, tá? Aí tem gente que fica discutindo por que não seria estelionato. Pessoal, no crime de estelionato, a vítima vai e entrega o bem ao autor, igual a menina fez. Ela foi e depositou esse dinheiro, tá? O problema todo, pessoal, é que no caso do estelionato, a vítima ela entrega voluntariamente. Ela é enganada e quer entregar o bem. Já nesse caso, a vítima entrega o bem contra a sua vontade. No caso do estelionato, a vítima está em erro, mas ela entrega o bem voluntariamente. Eu chego a uma agência de turismo, quero viajar, quero para Fernando de Noronha. Aí o camarada me dá uma volta, obviamente já com o dolo de cometer o crime de estelionato, saindo da seara civil, eu vou e voluntariamente falo, porra, mês que vem vou para Fernando de Noronha. Aí vou e entrego o dinheiro do pacote lá pro cara. E aí toma a volta, diferente daqui. Aqui a doutrina até fala isso, nós temos um parecer, essa questão subiu ao STF, não por conta disso, subiu ao STF por conta de discussão de competência. Mas aí o STF mandou o antigo Procurador-Geral da República, o Janot, se manifestar, e ele se manifestou nesse sentido, doutor Janot. Ele se manifestou no sentido de falar que no caso da extorsão há uma entrega involuntária do bem, tudo bem? E só para a gente ressaltar, a consumação aí vai se dar, não é matéria nossa, mas vai se dar no local do constrangimento também. Atenção, pessoal, a súmula 96 do STJ, ela fala que é crime formal. Crime de extorsão, a gente já falou sobre isso algumas vezes aí lá no Instagram. Tudo bem, pessoal? Lembrando, a vontade da vítima aqui, ela não era uma vontade voluntária. Ela estava viciada, pelo medo, achando que o filho dela estava... É diferente de você estar viciada porque está enganado, vou repetir no caso do estelionato, mas entregar por vontade própria. Aqui não foi por vontade própria. Então a resposta é C de Cristo, extorsão. Próximo. Artemis e Deméter se conheceram por meio de aplicativo de encontros casuais para maiores. Depois de algum tempo, ainda sem se verem pessoalmente, trocaram voluntariamente fotos em que aparecem nus. Deméter então ameaça expor essas fotos em sites pornográficos, caso Artemis não concorde em se exibir para ele através de uma webcam, inserindo objetos em seu canal retal. Tal conduta configura o delito de... Pessoal, a banca deu como certa a assertiva A, estupro. A gente tem que ter em mente, pessoal, que os atos executórios do estupro, eles se dão com constrangimento ou grave ameaça, e aí, obviamente, com o objetivo de quê? De praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Aqui, pessoal, eu acho que, pelo que a banca disse, até esse momento, ele está configurando tentativa de estupro. A gente não sabe se houve aí a prática desses atos. Então, assim, eu acho que, na verdade, não é que esteja errado o estupro, mas alguém pode discutir e alegar uma tentativa de estupro aí, tudo bem? Outra questão aqui, outra assertiva, não cabe nessa questão 68, tá?
Pessoal, se ficou alguma dúvida até o momento, coloca aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, muito menos, ainda mais importante, divulgar para os seus amigos. Quanto mais a gente divulga, mais o YouTube entende que esse é um vídeo importante e ele disponibiliza para mais pessoas poderem estudar, como vocês estão tendo o privilégio também de estudar de graça aqui com a gente, tá bom? Então, próxima questão, 69. Sob o argumento da produção de cena de arte para um filme, se produz, dirige e filma por meio de handcam a prática de ato sexual entre Abby, então com 13 anos de idade, e Demos, conhecido ator do ambiente pornográfico com mais de 25 anos de carreira. Sob o aspecto jurídico penal, é correto afirmar que essa conduta, aí o camarada de 25 anos ele está praticando estupro, tudo bem? Estupro de vulnerável. E o outro crime é o crime do artigo 240 da Lei 8.069, que é o crime de produzir aí esse tipo de cena de sexo explícito, envolvendo sexo explícito com criança ou adolescente. Então a resposta é de escola. Aí, só mais uma coisa, pessoal, na questão anterior, a gente pode dar uma olhada lá no informativo 592, o crime de estupro ele se consuma com a prática do ato sexual. Por isso que tem essa discussão aí acerca de que, na verdade, o correto seria tentativa, até esse momento, tentativa de estupro. O examinador poderia ter consertado dizendo que a menina chegou a inserir esses objetos em seu canal retal. Aí a gente teria resolvido essa questão, tá bom? Eu tinha esquecido de falar para vocês, eu lembrei agora. Então, 70. Hecate, contando com 7 anos de idade. E, pessoal, no nosso simulado, eu falei para vocês darem uma olhada nos artigos que falavam sobre prescrição. Alguma coisa me disse, não é uma coisa muito comum da gente estudar, mas eu falei, dei uma olhada nesses artigos. Aí falei os artigos. Quem viu o simulado, quem fez as questões, provavelmente acertou essa daqui, se conseguiu fixar o regramento. Era letra de lei, tá? Hecate, contando com 7 anos de idade, é molestada sexualmente por Zeus, seu primo, então com 18 anos. A vítima não revela os fatos a seus pais ou a terceiros por se sentir envergonhada. Somente ao completar 18 anos de idade, a vítima decide noticiar o crime. Qual é a resposta? Assertiva C de Cristo. Primeiro vamos discutir a D. O crime está prescrito, pois o prazo é contado pela metade em razão da idade do agente. O prazo é contado pela metade em razão da idade do agente. Se for menor de 21 anos, vai contar pela metade, está lá no artigo 115 do Código Penal. Mas quando a gente, deixa eu ler aqui para vocês, o artigo 111, inciso 5º do Código Penal. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos neste Código em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houvesse sido proposta a ação penal. Isso quer dizer o quê? Que a prescrição no Rio Caput. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr quando a vítima completar 18 anos. A vítima foi lá quando tinha 18 anos, então o crime não estava prescrito, sem mistério, letra de lei C de Cristo. 71, essa daqui também teve muita discussão, até parece que ou menino ou menina. Menina é mais difícil, tem que fazer aquela cabaninha e tal, que nunca veio, ainda mais se morar no Rio de Janeiro, que nunca foi num bloco de carnaval, nunca bebeu pra caramba, só como tá no dia de hoje. Infelizmente aí não vamos ter carnaval mais uma vez, né? A política novamente ela venceu aí, torcer para que no ano que vem, isso aí também infelizmente vai depender aí do que acontecer nas eleições, mas torcer que a gente volte a ter uma vida normal. Mas até parece que você nunca foi num bloquinho de carnaval, ou que você nunca viajou num lugar que era de trio elétrico, sentiu vontade de fazer xixi, foi pro cantinho e fez xixi na rua. Professor, então você tá mandando eu fazer xixi na rua no próximo bloquinho de carnaval? Eu não tô mandando nada, eu tô dizendo que eu já fiz, e que se você não fez, mas se beber e for pro bloquinho, provavelmente um dia você vai fazer também. E você estará querendo dolosamente cometer o crime de ato obsceno? Acho que não, né? Eu acho que não. Aí tiveram várias pessoas que vieram falar comigo. Professor, mas a pessoa paga até uma multa quando faz isso? Primeira coisa, o que a multa tem a ver com isso? Na verdade, a primeira coisa não é essa não. A paga. Primeira coisa, aonde está escrito na questão que a Asclepio teve que pagar multa? Não está escrito em lugar nenhum. Então você não tem que imaginar coisa da vida real para a questão da prova, porque o examinador não trouxe nenhum pagamento de multa. Segunda coisa, a pessoa paga multa, é uma multa administrativa. Assim como aqui no Rio de Janeiro, quem anda com a faca, dependendo do tamanho, maior do que X centímetros, também é apreendida a faca e paga uma multa. E não tem crime, porque quem legisla sobre direito penal é a União, através do Congresso Nacional, deputados e senadores. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal.
Aonde está falando aqui de pagamento de multa? Se tiver que pagar multa, o que essa multa tem a ver com o crime? Nada. Aqui não tem discussão. E essa questão é uma questão batida. Até um amigo meu, que hoje é defensor de Minas Gerais, ele já passou por essa situação. Uma besteira, estava no cantinho, foi fazer xixi, os guardas querendo aí, também estavam fazendo o trabalho dele, mas acho eu que poderiam ser mais razoáveis, levaram para a delegacia. Um outro amigo meu, não vou falar nomes, que é delegado hoje, é de uma turma anterior à minha, estava de plantão, entendeu que era fato, nem se conhecia, entendeu que era fato atípico. É óbvio que isso é fato atípico. Tudo bem? Resposta, então, que a banca deu, assertiva A, e assertiva A é a resposta, não tem discussão. Tem gente que fica falando, mas ele não cometeu crime de ato obsceno. O ato obsceno é um crime doloso. Ele só quer fazer xixi, porque está apertado. Ele não quer praticar ato obsceno. Mas e o culposo? Está previsto na lei? Então, atípico, vamos para a próxima. 7.2. Agora começam a nascer algumas questões aí de confusão na nossa prova, tá? No que diz respeito ao feminicídio, é correto afirmar que, primeira coisa, o feminicídio é um crime qualificado. É um crime de homicídio qualificado. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. E aí o parágrafo 2º-A, ele explica quando que a gente vai considerar que é feminicídio. Quando estiver envolvendo violência doméstica ou quando estiver envolvendo menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Esse é o crime de feminicídio, tudo bem? Aí vamos agora dar uma olhada aqui nas questões. A violência praticada no âmbito da unidade doméstica não exige que a mulher faça parte desse núcleo de convívio permanente. Pessoal, aqui a gente tem que estudar o crime de feminicídio junto com a Lei Maria da Penha. Porque quando o legislador fala no parágrafo 2º-A, eu vou ler para vocês. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Aí a gente tem que se ater ao artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Vamos lá. Artigo 5º da Lei 11.340. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí quais são as hipóteses? No âmbito da unidade doméstica, que envolvem a assertiva A e a assertiva B. Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Aqui, pessoal, exige o convívio permanente e não exige essa questão aí do vínculo familiar. Pode ter, como pode não ter. Tranquilo? Olha só, pessoal, a gente tem que respeitar o que está na lei. Inicialmente, eu achei que essa questão fosse caber recurso. A banca deu como certa a assertiva D de Deus. E eu achei que nós tínhamos outras questões aí, outras assertivas corretas. Tivemos até outros professores em correções falando de outras assertivas, mas não dá não. Se alguém quiser alguma ajuda aí para escrever alguma coisa, eu até ajudo, mas eu acho que essa aqui não vai ser alterada. Sabe por quê? Assertiva A. A violência praticada no âmbito da unidade doméstica não exige que a mulher faça parte desse núcleo de convívio permanente. O que diz o inciso primeiro? Como espaço de convívio permanente. Veja bem, existem hipóteses que não vai ter o convívio permanente e que vai aplicar a Lei Maria da Penha. Só que olha o que o examinador colocou. Praticada no âmbito da unidade doméstica. Aí fica complicado porque ele vai querer a letra da lei, tudo bem? É óbvio que a gente poderia tentar incluir essa questão numa outra assertiva, mas eu acho que ele vai se prender à literalidade da lei. B. Na violência praticada no âmbito da unidade doméstica, a fugacidade e eventualidade do convívio não excluem sua configuração. Alguns professores dizem que exclui, e a lei diz que exclui, porque exige a permanência. Então estaria errada essa daqui também. As outras não tem muita discussão. Aí a D, na violência praticada no âmbito familiar, aí olha o que o inciso 2º fala do artigo 5º da Lei Maria da Penha. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Olha a assertiva D. Na violência praticada no âmbito familiar, é possível a configuração de feminicídio contra a tia de consideração, desde que aparentada do agente. Claro que pode. São ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Afinidade aí, no caso, a tia de consideração. Tudo bem? Então vai ficar essa discussão. Se a gente for seguir a literalidade do inciso 1º do artigo 5º,
Obviamente, do inciso segundo também, a resposta seria a letra D. Próxima. Constitui categoria fora do âmbito de proteção da qualificadora do homicídio funcional. Aqui não tem muita discussão. A assertiva é de escola, tudo bem, juízes de direito. Esse homicídio funcional, pessoal, ele está lá no artigo 121, inciso 7º do Código Penal. E ele se refere aos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Uma norma penal em branco, então, a gente tem que remeter, tudo bem? Quem foi meu aluno sabe que eu falei dos guardas municipais que estão lá no parágrafo 8º do artigo 144. Falei até dos agentes de trânsito, que não são guardas municipais, aqui no Rio, aqueles que ficam com o colete azul da prefeitura, que estaria lá, se eu não me engano, no parágrafo 10º também do artigo 144, tá? Integrantes do Conselho Penitenciário fazem parte do sistema prisional, integrantes da Comissão Técnica de Classificação fazem parte do sistema prisional. Aí tem gente que me mandou mensagem discutindo acerca dos policiais aposentados. Ah, professor, mas você falou que os policiais aposentados, eles não são agentes públicos para fins de abuso de autoridade. Eu falei, mas aqui não é lei de abuso de autoridade. Eu falei também com base na doutrina majoritária, que ainda não temos discussão jurisprudencial acerca do crime de abuso de autoridade, que ele é muito recente, as coisas ainda não chegaram lá no STF, no STJ. Mas vamos imaginar aqui uma situação. Eu, delegado de polícia, durante 30 anos, 35 anos, tudo bem? Aí prendi, investiguei, algumas pessoas morreram aí em operações, não sei o quê, muitos condenados, muita gente me odeia. Tranquilo. Aí eu me aposento no dia X. No dia seguinte, alguém vai e me mata por conta de todas essas investigações que eu fiz e prendi mulher, prendi filho, prendi mãe, aprendi dinheiro na lavagem de capitais. Aí quer dizer que não é homicídio funcional? A gente só tem que parar para pensar. Tranquilo, pessoal? Então, o policial aposentado ele está incluído também. Resposta, portanto, é de escola. Essa aqui é a letra de lei. Errou? Tem que se lamentar, mas a vida vai seguir. A gente vai acertar na próxima. Mas para acertar, tem que curtir o vídeo. Para acertar, tem que divulgar para os amigos. Se não curtir e não divulgar, se quiser ganhar conhecimento sozinho e se ficar de mendigaria de clicar, aí papai do céu não vai ajudar não, tá bom? Vamos para a próxima. 74. No que toca à causa de aumento de pena do feminicídio, é correto afirmar que feminicídio a gente já falou. Aí deixa eu ler aqui para vocês. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Isso aqui é uma das hipóteses aí da pena, do causa de aumento de pena do feminicídio. Tem o feminicídio e o parágrafo 7º do artigo 121 traz hipóteses de causa de aumento de pena. Aí assertiva A. A causa relacionada à prática durante a gestação não é coligada a qualquer tutela da vida do nascituro. Perfeito. Não tem absolutamente nada a ver com o nascituro. Até porque se o nascituro ele morrer também, vai ter crime também de aborto. Tudo bem? Então vamos lá. A assertiva é a A, tá? Vamos ver porque que as outras não estão corretas. Se o feminicídio é praticado contra uma mulher grávida, a consunção da hipótese de abortamento não há. Obviamente, vamos supor que a mulher esteja grávida, sempre foi aquela menina maradona, barriga sequinha, continua sequinha, 2 meses o camarada não sabe que ela está grávida. Ele não pode responder pelo aborto, tudo bem? Mas se ele souber, ele vai responder pelo aborto também. C. O que justifica o incremento da sanção penal na prática durante a gestação é a condição de sexo feminino. Não, é a condição da gravidez. A condição de sexo feminino já foi analisada no crime de feminicídio. D. A causa relacionada à prática durante a gestação tem início no momento em que a vida do nascituro surge como viável. Não, é no início da gestação. E. A causa relacionada à prática durante a gestação tutela também os casos de gravidez anembrionária. Pessoal, o que é gravidez anembrionária? São aquelas hipóteses, pessoal, é que o óvulo se implanta lá no útero materno, mas que não tem embrião. Também é chamada essa hipótese, isso na medicina, de ovo cego. Aí a doutrina entende que nesse caso não haveria que se falar tecnicamente em gestação. Resposta, portanto, assertiva A de amigo. E para a gente finalizar, por enquanto nós temos aí 40 minutinhos de aula, 39, eu queria fazer um pouco menos, só que também não ficou tão grande. A gente precisa comentar, dá para vocês colocarem, não está tão rápido assim, dá para vocês aumentarem a velocidade aí, tranquilo? Próxima.
O Código Penal conta com um dispositivo cuja finalidade é coibir a violência doméstica, entendida esta como a prática do delito da lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Quem foi meu aluno, a gente também trabalhou bastante esse 129, parágrafo 9º. Então eu bato na minha esposa bate em mim, eu bato na minha mãe bate em mim. Aqui não falou de sexo, aqui falou de condição familiar, tudo bem? Ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro. Beleza? Quando a gente abre o artigo 129, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é a lesão corporal leve. Eu já falei para vocês que a lesão corporal leve, a gente chega nela por exclusão. Se ela não é grave, se ela não é gravíssima, se ela não é qualificada, se ela não é seguida de morte, se ela não é culposa, ela é lesão leve. Aí o código fala da grave, ele não separa a grave da gravíssima, mas a doutrina separa a grave da gravíssima. Nós temos a lesão corporal culposa, nós temos a lesão corporal seguida de morte e nós temos uma lesão corporal leve qualificada. Geralmente, pessoal, os crimes aí, na maioria das vezes, eles são qualificados pelo resultado. Nesse caso, não é qualificado pelo resultado. Nesse caso, é qualificado pela condição do relacionamento, da ligação entre autor e vítima. Nós temos uma lesão corporal leve e se ela for praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, aí ela passa a ser classificada como leve qualificada. Artigo 129, parágrafo 9º. Se ela for grave e for praticada contra ascendente, não aplica o parágrafo 9º. Vai aplicar lá, vou ler para vocês. O 129, ó, parágrafo 1º. Se resulta, aí tem as hipóteses. Se ela for, segundo o Código Grave, segundo a doutrina gravíssima, e for contra ascendente, descendente, eu não aplico o parágrafo 9º. Eu vou aplicar o parágrafo 2º. Se ela for culposa, mesmo que seja contra ascendente, descendente, cônjuge, tudo bem, irmão, eu não aplico o parágrafo 9º. Eu vou aplicar o crime aí de lesão corporal culposa, tá previsto lá no parágrafo 6º. Se ela for seguida de morte, é a mesma coisa, no parágrafo 3º. Agora, se ela for uma lesão leve contra uma dessas pessoas aqui do parágrafo 9º, ela é chamada de qualificada. Então vamos lá, leve qualificada pela doutrina. Assertiva A. Lesão imposta é de natureza unicamente leve, dando margem ao tipo qualificado, mas não pelo resultado. Perfeito. É qualificado, mas não é pelo resultado. E sim pela relação entre autor e vítima. A resposta é a assertiva A. B. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada aos casos de lesão corporal culposa. Quando for culposa, eu vou aplicar o parágrafo 6º. Ponto. Não importa que foi contra ascendente, descendente, porque essa lesão do parágrafo 9º é uma lesão dolosa e não culposa. Tá bom? C. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada aos casos de vias de fato. Não, vias de fato é uma lesão corporal. Vias de fato é uma lesão corporal. Vias de fato é uma contravenção penal. Vai aplicar a lei de contravenções penais. D. A qualificadora da violência doméstica não pode ser aplicada aos casos de parentalidade socioafetiva. É claro que pode, pessoal. É claro que pode aplicar. Quando a gente fala aí de relação de violência doméstica, a gente inclui sim as relações socioafetivas, tudo bem? Não há que se falar em exclusão disso. Então, se por exemplo eu caso com uma menina que tem um filho, e aí ele vira meu, por afinidade, né, socioafetiva, acaba sendo aí o meu enteado. Vai aplicar o parágrafo 9º. Tranquilo? Próxima. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada a todas as relações de convivência cotidiana, não. Aí no trabalho, na escola, os vizinhos, aí não inclui essa questão de todas as relações de convivência cotidiana, beleza? É só quando estivermos diante de lesão de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo sua agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Assertiva A resposta correta. Pessoal, encerramos aqui a nossa discussão, né? Não é correção, os nossos comentários acerca das questões de direito penal da prova de inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Obviamente, eu acho que a banca poderia ter trazido uma prova diferente. Nós temos uma questão, por exemplo, de processo penal, é aquela questão que fala do banco de mandados.
E, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho do BNMP, porque quando ele estava incipiente eu era o assistente da Polinter, hoje há um ano e meio aí, um pouco mais, eu sou o titular da unidade, é ela que faz essa ligação com o Poder Judiciário acerca dos mandados de prisão. Então a gente conhece um pouquinho. Aí você vê nitidamente que a banca pegou uma questão do banco de dados dela, de um concurso muito provavelmente para Tribunal de Justiça e de uma questão desatualizada, que você sabe que eles pegaram aquela resposta de uma resolução que já foi revogada, uma resolução de 2019, salvo engano, que foi revogada no final de 2021. Aí a gente vê também na prova de processo penal, acho que umas duas questões falando sobre a audiência de custódia. Pô, não tem que ficar cobrando a audiência de custódia para um inspetor de polícia, ele, nem para um delegado. Ele tem que saber o que acontece, até porque, por conta da exigência em direito, ele sabe o que é uma audiência de custódia, sabe o regulamento, mas um policial civil precisa saber que quando ele prende alguém flagrante, ou quando ele cumpre o mandado de prisão, quando alguma pessoa é presa, ele vai encaminhar essa pessoa para audiência de custódia. Ponto. Para que precisa ficar sabendo tanto o regulamento de audiência de custódia? Nitidamente, essas questões foram pegas, né, retiradas de um banco de dados aí, e no caso do BNMP, de um banco de dados desatualizado. O que a gente pode fazer? Ah, eu vou desistir por conta disso, pessoal. Você é um bobão se você fizer isso. Ah, porque eu só tenho 3 meses, aí eu vou desistir que eu vi que não é para mim. Você já tem 3 meses. Isso não é nada para passar. Mas isso é muita coisa para adquirir conhecimento. Tranquilo, pessoal? Quem não curtiu ainda, curte o vídeo. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixe seus comentários e dúvidas abaixo aqui, quem porventura tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos estudar, tem outras provas vindo aí, o mundo ainda não acabou. Mesmo se o Papai do Céu entender que não é a nossa hora vai chegar. Basta vocês não desistirem. Eu criei uma frase já há algum tempo e eu divulguei para alguns amigos. Algumas pessoas depois me copiaram, mas essa frase é minha. A impossibilidade é a falta de insistência dos fracos. Não estou falando eu quero ficar trilionário, não é impossível. Óbvio que tem coisas que fica difícil da gente conseguir chegar. Mas se eu quero uma coisa que depende do meu esforço, da minha persistência, do meu estudo, da minha insistência, da minha fé, da minha resiliência, eu consigo chegar lá. Quem quer emagrecer, emagrece. Quem quer engordar, engorda. Quem quer engravidar, engravida. Se porventura tiver um problema, pode adotar. Tudo bem, uma criança. Então, e quem quer aprender e passar numa prova, vai aprender e vai passar numa prova. Uns mais rápido, outros demoram mais. Mas todo mundo, se não desistir, consegue chegar lá. Beleza, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus, curte o vídeo, divulga para os seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.